dia, turma! Vamos iniciar nossa aula de português de hoje. Aula de português do dia 29/4. Bem, hoje, como eu falei na aula passada, nós iremos concluir os descritores, falando sobre o descritor D11, que é reconhecer os elementos que compõem a narrativa, o conflito gerador, o que deu início à história. Quando eu pergunto aquilo, o que desencadeou a história? Então, é o que deu início, qual o conflito gerador da história. Desencadear é isso, identificar o conflito que deu início à história, certo? Então, o que desencadeou a história? Nós iremos estudar agora com o descritor D11, isso. E iremos corrigir o descritor da aula passada, que foi o descritor D10. E vamos corrigir também o exercício do livro e vamos fazer uma revisãozinha para a prova, pois hoje é a nossa última aula da semana e semana que vem já são as provas. Então, estudem os descritores, estudem os simulados, estudem os quiz para vocês tirarem a nota máxima. E como vocês sabem, as atividades de quem está mandando vale até quanto? Isso incluindo o trabalho, até 7. E a prova vale até quanto? Até 3. Então, a prova só vale 3. Mas esse 3zinho completa os 10. Então, mas principalmente, esses 3 é muito importante para quem não está mandando nenhuma atividade, certo? Que não vai ter nota se não está mandando atividade. Então, vamos lá começar a nossa correção da atividade de hoje. Vamos comigo? Então, a atividade de ontem foi o descritor D10, identificar a finalidade do texto, um descritor bem facinho, que a gente falou até sobre o bullying, né, no cartaz. E agora nós vamos para essa aqui. Vamos lá. Então, vamos lá. A segunda questão diz: no mundo conectado não há preconceitos. Aí o menino: sou alto, loiro e sincero. Olha, o menino aqui: sou alto, loiro e sincero. Baixinho, gordinho. Aí o outro: não há ignorância. Lê pra quê? Tem tudo no Wikipedia. É o outro com o livro: o quê? O Wikipedia todo mundo pode alterar. E o outro: não há covardia. Nova mensagem: eu não te amo mais. Mandou pelo celular. Então, vamos aqui. A questão é: a tirinha abaixo tem o propósito comunicativo de... Qual a intenção desse texto? Expor os usos que podemos fazer da internet no cotidiano. Tá explicando como é que a gente pode usar a internet no cotidiano? Não. Já elimino. Ó, veja aqui, ó, no mundo conectado não há preconceito, não há ignorância e não há covardia. Aí embaixo, há preconceito, há ignorância, pois o povo acha que tudo tá certo no que pede é mentira, e há covardia, porque a pessoa que dispensou a outra pelo celular é covarde. Então, diz, expor os usos que podemos fazer da internet no cotidiano. Tá explicando isso? Como é que a gente pode facilitar a nossa vida usando a internet? Não, já elimino. B. Refletir sobre o mau uso da internet no cotidiano. Tá refletindo como as pessoas usam distorcidamente a internet. Ou B. Ou C. Expor as ferramentas de comunicação disponíveis na internet. Tá explicando quais são as ferramentas de comunicação? Não, já elimina C. Ficou aqui a B stand-by. Vamos para D. Explicar sobre como a internet substitui a leitura. Só tem um quadrinho aqui, ó, que tá dizendo que tá tudo na internet, que a leitura não precisa ler, mas os demais não. Então, sobrou qual? A B, refletir sobre o mau uso na internet no cotidiano. As pessoas dizem que não são preconceituosas, mas são, querem ser outras. As pessoas dizem que não são ignorantes, mas são, pois acreditam que tudo que o Wikipedia fala é verdade, não é. As pessoas dizem que não são covardes, mas são, pois não tem coragem de dizer algo cara a cara e mandam pelo celular. Então, qual é a certa? É esse. A B, refletir sobre o mau uso da internet no cotidiano. Se você colocou a B, você acertou. Vamos agora para 3, que diz: eu te amo, não diz tudo. O cara diz que te ama, então tá, ele te ama.
Sua mulher diz que te ama, então assunto encerrado. Você sabe que é amado porque lhe disseram isso. As 3 palavrinhas mágicas. Mas ouvir que é amado é uma coisa. Sentir-se amado é outra. Uma diferença de quilômetros. A demonstração de amor requer mais do que beijos e palavras. Precisa de lealdade, sinceridade e fidelidade. Sentir-se amado é sentir que a pessoa tem interesse real na sua vida, que zela pela sua felicidade, que se preocupa quando as coisas não estão dando certo, que coloca-se a postos para ouvir suas dúvidas e que dá uma sacudida em você quando for preciso. Sentir-se amado é ver que ela se lembra de coisas que você contou há 2 anos atrás. É vê-la tentar reconciliar com você com seu pai. É ver como ela fica triste quando você está triste e como sorri com delicadeza quando diz que você está fazendo uma tempestade em copo d'água. Sentir-se amado, aqueles que perdoam um ao outro e que não transformam a mágoa em munição na hora da discussão. Sentir-se amado, aquele que se sente aceito, que se sente inteiro. Sente-se amado, aquele que tem sua solidão respeitada. Aquele que sabe que tudo pode ser dito e compreendido. Sente-se amado quem se sente seguro para ser exatamente como é, sem inventar um personagem para a relação, pois personagem nenhum se sustenta muito tempo. Sente-se amado quem não ofega, mas suspira, quem não levanta a voz, mas fala, quem não concorda, mas escuta. Agora sente-se e escute. Eu te amo não diz tudo. Me ame quando eu menos merecer, pois é quando eu mais preciso. Ai, que texto lindo, amei. Então, qual o propósito desse texto? O autor, quando criou esse texto, criou com uma finalidade. Uma finalidade de falar algo. Falar o quê? A. Alertar as pessoas sobre o falso amor. B. Instruir as pessoas sobre o amor. Já elimina B, porque ele não está instruindo as pessoas sobre o amor. Não está instruindo como é o amor. Ou C. Mostrar como se deve amar alguém. Ou D. Refletir acerca do amor sincero. Então, o que é que vocês acham? Nós já eliminamos a B, instruir as pessoas sobre o amor, porque não está dando a instrução de como é o amor, não. Vamos ver A, alertar as pessoas sobre o falso amor. Está alertando, dizendo que o amor é um sentimento falso, que as pessoas não amam. Está dizendo isso? Não. Já A eu elimino. Vamos para C. Mostrar como se deve ser amar alguém. Nós podemos ficar entre a C e a D. Refletir acerca do amor sincero e mostrar como se deve amar alguém. Aqui está dizendo, quando eu reflito sobre esse texto, eu posso pensar que essas duas, mas eu vou para a questão que está mais condizente com o texto. Qual é? Mostrar como se deve amar alguém? Sim, está mostrando como se deve amar alguém, mas não é o principal. Por quê? Porque não está mostrando como é amar alguém, mas sim refletindo como é esse amor sincero. Porque amar alguém, todo mundo pode dizer que ama, como falou aqui no texto. Mas o que seria o amor sincero? O amor sincero é essa forma como ele foi descrevendo. Então, a certa é a D. Veja que às vezes sempre coloca assim questões parecidas que nós ficamos na dúvida. Então tem que se refletir sobre essas duas questões referentes ao texto. O que o autor quis dizer mesmo? Ele quis dizer mostrar como se deve amar ou ele quis refletir sobre o amor sincero? Ele quis refletir sobre o amor sincero. Que o amor, dizer que te amo não é demonstrar amor, mas sim em gestos, em palavras, em ações. Então, ele refletiu sobre o amor sincero. Então, a certa é a D. Se você colocou a D, você acertou. Então, vamos ver se acertamos. Acertamos. Então, quem colocou a B acertou, quem colocou a D acertou. Vamos lá, continuar nossa aula agora, indo para o descritor de
11. Vamos comigo. Então, o descritor de 11 é o quê? Identificar o propósito comunicativo, identificar o conflito gerador do enredo. O que deu início àquela história? Qual fato deu início àquela história? O que desencadeou a história? Vocês escutam muito isso, leem muito isso. O que desencadeou a história? Isso é o D11. Então, como identificamos isso? Sabemos que uma narrativa é estruturada em introdução, desenvolvimento, clímax e desfecho. Geralmente, o que vai desencadear a história vai estar nos 2 primeiros parágrafos. É o motivo que deu a ação, que deu a história, que fez criar a história. Então, vai estar nos 2 primeiros parágrafos. Vamos ver como, com a questão exemplo, como identificar isso. O conflito gerador que desencadeou a história. Cara aluno, a narração é um tipo textual que pode estar presente em diversos gêneros que circulam na sociedade. O objetivo de cada texto narrativo está no relato de fatos ocorridos em determinado tempo e espaço, com a participação de personagens de narrador, que desenvolva essa contação, seja ela verídica ou ficcional. Entre os elementos que compõem a narrativa, temos ainda o conflito gerador, que é o fato que motiva a narrativa, ou seja, algo importante o bastante para fazer com que a história se desenvolva, para que se torne mais clara. Observe a questão. Então, quando nós falamos sobre identificar o conflito gerador, é saber o quê? O que motivou a história. Quando nós fizemos o texto sobre o Peteca, eu dei um tema a vocês. Fale sobre o trabalho infantil. E aí, cada um pensou em seu tipo de história. Eu vou falar sobre uma criança que ela pesca. Eu vou falar de uma criança que ela vende balas na rua. Eu vou falar de uma criança que ela apanha dos pais. Então, isso é o motivo que deu início à história. Eu dei o tema, exploração infantil. E vocês pensaram nos motivos que deram início à história. Uma criança que vende bala nas ruas. Uma criança que apanha dos pais. Uma criança que mora com um parente e é obrigada a trabalhar dentro de casa, trabalho doméstico. Então, isso dá início à história. É você identificar o fato que deu início à história, certo? Então, vamos lá, com a questão exemplo, tentar nos aprofundar nesse descritor de 11. Uma amizade sincera. Não é que fossemos amigos de longa data. Conhecemos-nos apenas no último ano da escola. Desde esse momento, estamos juntos a qualquer hora. Há tanto tempo precisamos de um amigo que nada havia, que não confiávamos um ao outro. Chegamos a um ponto de amizade que não podíamos mais guardar um pensamento, um telefonema logo ao outro, marcando encontro imediato. Depois da conversa, sentíamos-nos tão contentes que se nós tivéssemos presenteado a nós mesmos, como se nós tivéssemos presenteado a nós mesmos. Esse estado de comunicação contínua chegou a tal exaltação que no dia em que nada tínhamos a nos confiar, procurávamos com alguma aflição um assunto. Já nesse tempo, apareceram os primeiros sinais de perturbação entre nós. Às vezes, no telefonema, encontrávamos-nos e nada tinha a nos dizer. Éramos muito jovens e não sabíamos ficar calados. Experimentávamos ficar calados, mas tornávamos-nos inquietos logo depois de nos separarmos. Minha solidão, na volta de tais encontros, era grande e árida. Cheguei a ler livros apenas para poder falar deles, mas uma amizade sincera queria a sinceridade mais pura. À procura deste, eu começava a me sentir vazio. Nossos encontros eram cada vez mais decepcionantes. Foi quando
tendo minha família se mudado para São Paulo e ele morado sozinho, pois sua família era de Piauí, convidei-o a morar em nosso apartamento, que ficara sobre a minha guarda. Que rebuliço de alma! Radiantes, arrumávamos nossos livros e discos, preparávamos um ambiente perfeito para a amizade. Depois de tudo pronto, eis-nos dentro de casa, de braços abanando, mudos, cheios apenas de amizade. Tínhamos apenas essa coisa que havíamos procurado sedentos até então, e enfim encontrado uma amizade sincera. O único modo sabíamos e com que amargor sabíamos, de sair da solidão que um espírito tem no corpo. A pretexto de férias com minha família, separamo-nos. Aliás, ele também ia ao Piauí. Um aperto de mão comovido foi o nosso adeus no aeroporto. Sabíamos que não nos veríamos mais, se não por acaso. Mais que isso, que não queríamos nos rever. E sabíamos também que éramos amigos sinceros. Então, qual o conflito do conto Uma Amizade Sincera? A. Os amigos não confiavam mais um no outro. B. Os personagens não eram amigos de longa data. C. Os amigos se distanciaram por causa da mudança. Ou D. Os amigos não tinham mais assuntos em comum para discutir. Então, vamos lá. Quando eu digo A, os amigos não confiavam mais um no outro. Não é isso. Porque quando a gente vem aqui para o início do parágrafo, vamos lá. No desencadeamento da história, o que deu origem ao conflito, ele sempre vai estar nos primeiros parágrafos. Veja aqui, ó. Não é que fôssemos amigos de longa data. Conhecemos-nos apenas no último ano da escola. Desse momento, estamos juntos a qualquer hora. Veja aqui, ó. Eles não eram amigos de longa data, mas isso não era problema. Então, já elimina a questão que diz isso. Há tanto tempo precisávamos de um amigo que nada havia que não confiássemos um no outro. Então, aqui, ó. Há tanto tempo precisávamos de um amigo que nada havia que não confiássemos um no outro. Eles não confiavam no outro, mas isso não tinha importância. Então, já elimina a questão também que diz isso. Ó. Eu elimino a questão. Que diz. Os amigos não confiavam no outro, por quê? Porque ele diz ali que isso não importava, porque eles queriam tanto um amigo, porque a questão deles não confiar um no outro não tinha importância. Elimina a questão que diz, os personagens não eram amigos de longa data, porque ele diz, apesar de não sermos amigos de longa data, tínhamos amizade e isso não tinha importância. Então, sobrou o quê? Os amigos se distanciaram por causa da mudança, ou D, os amigos não tinham mais assuntos em comum para discutir. A mudança, eu vou eliminar logo, porque foi no final a mudança e eles gostaram quando foram fazer a mudança nos preparativos. Eu elimino. Veja que sobrou só o quê? A D, os amigos não tinham mais assuntos em comum para discutir. Vamos ver, ó, essa parte está aqui no início, porque a partir do momento que você identifica, você vai entender logo que é essa. Então, aqui. Veja aqui, ó. Chegamos a um ponto de amizade que não podíamos mais guardar um pensamento. Um telefonema logo ao outro, marcando encontro imediato. Depois da conversa, sentíamos tão contentes como se nos tivéssemos presenteado a nós mesmos. Esse estado de comunicação contínua chegou a tal exaltação que no dia em que não tínhamos a nos confiar, procurávamos com alguma aflição um assunto. Eles não tinham mais nada para conversar e procuravam algum assunto. Já nesse tempo, apareceram os primeiros sinais de perturbação entre nós. Então, aqui já vai citar o que foi que deu início à história, o conflito. Às vezes, um telefonema, encontrávamos e nada tínhamos para dizer. Tá aqui, ó.
Então, o que foi? Faltou assunto entre eles. Éramos muito jovens e não sabíamos ficar calado. Experimentávamos ficar calado, mas tornamos-nos inquietos logo depois de nos separarmos. Minha solidão na volta de tais encontros era grande e árida. Cheguei a ler livros apenas para poder falar deles, mas uma amizade sincera queria sinceridade pura. Então, faltou assunto, eles conversavam tanto que pronto, chegou um ponto que não tinha mais assunto. E ele dizia, uma amizade sincera precisava queriam a sinceridade mais pura. Então, eles não estavam tendo mais aquela conexão, aquela sinceridade de amizade. Então, diz assim, ó, à procura desta, eu começava a me sentir vazio. Nossos encontros eram cada vez mais decepcionantes. Então, o problema, qual foi o conflito? Foi isso. A partir do momento que eles não tinham mais assunto a dizer um com o outro. Então, ó, nossos encontros passaram a ser decepcionantes. Então, qual era o conflito aí, gerador? O conflito foi gerador. O problema que deu início à história foi isso, ao enredo. Ele quis dizer o quê? Que os amigos não tinham mais assuntos para conversar. Então, a resposta certa é essa, a D. Então, o que é o descritor D11? É reconhecer esse elemento que dá início à história, que faz desenvolver a história, que desencadeia a história. Porque a partir do momento que nós lemos o texto e vimos aqui que o problema que deu início à história, esse desentendimento com um amigo, não foi ele não confiar um no outro, não foi eles serem amigos de pouca data, não foi a mudança, mas sim eles não terem mais assunto para compartilhar. Chegou um ponto que o amigo lia livro para poder conversar, mas quando terminava de contar o livro não tinha mais assunto. Então, esse foi o problema, o que deu início à história, que desencadeou a história. Agora, vamos ver aqui se acertamos. Vamos ver como chegamos a essa conclusão? Iniciei esta atividade lendo o texto atentamente. Em seguida, leia o comando da questão. Observe que ela pede que você identifique qual o conflito gerador da narrativa. Nesse caso, você deve ser capaz de compreender que o texto é composto por diversos fatos que foram motivados por algo específico. Ou seja, você deve descobrir o que motivou a narrativa, o que causou todas as ações do texto. Assim, é necessário que você faça uma leitura atenta, com o objetivo de diferenciar os fatos daquilo que o motivou. Então, essa história toda, ele criou essa história toda de amizade sincera para contar o quê? Que a amizade deles chegou a um ponto que eles não tinham mais amizade. Não era sincera, porque se fosse sincera, eles sempre iriam ter assuntos. Então, o problema, como foi que ele descobriu que ali não era amizade sincera? Quando ele viu que não tinha mais assunto para compartilhar com um amigo. Então, ele criou a história toda para contar isso, que uma amizade sincera, a pessoa não fica procurando o que falar, vai ter assunto. E para identificar isso, você tem que ler esses primeiros parágrafos, como a gente fez. Após a leitura do texto, leia os itens, verificando se a informação que a alternativa apresenta está de acordo com o que a questão solicita. Ao fazer essa verificação, você perceberá que a alternativa A está incorreta porque em nenhum momento o narrador fala sobre desconfiança entre ele e o amigo. A alternativa B está correta, pois não está correta, pois apresenta uma informação errada sobre os personagens, já que, de acordo com o texto, eles se conheciam há muito tempo. A alternativa C está incorreta, pois contém uma informação oposta ao que o narrador apresenta, já que os amigos inicialmente ficaram felizes com a mudança. A alternativa D está correta, pois apresenta uma informação que é claramente expressa pelo narrador, como o motivo do afastamento dele de seu melhor amigo.
Então, é isso. O que é o descritor de 11? Identificar isso, o que desencadeou o problema, o que desencadeou a história, o que motivou a fazer essa história. Agora, vocês vão fazer a questão 2, certo? Do mesmo jeito, colocando o gabarito. E a questão 3, tá bom? Terminou a aula? Não. Vamos agora corrigir aquelas duas questões do livro para fazer uma revisãozinha um pouquinho sobre o conteúdo da prova, pois os descritores, é só vocês reverem essas aulas, ler, para poder ter a habilidade de compreender o texto, porque compreensão de texto é leitura, é prática, e é o que a gente vem fazendo essas semanas. Nós agora vamos rever um pouquinho sobre período simples, período composto, tá certo? Para a gente poder continuar, revisar e vocês fazerem a prova. Então, antes da gente fazer a correção da atividade, vamos aqui para o conteúdo que vai cair na prova, né? Sabemos que vai cair o descritores, que a gente já vem vendo, e agora eu vou revisar o que é período simples e composto. O que é período simples? Quando encerra apenas uma oração. O que é isso? Quando eu tenho uma única oração na frase. Se eu tenho o que determina a frase? O ponto. O que determina a oração? O verbo. Se eu tenho uma única oração em uma frase, isso é período simples. O que é período composto? Eu tenho mais de uma oração em uma frase. Então, eu tenho mais de um verbo em uma frase. Eu vou ter mais de um verbo em uma frase. Isso é período composto. Então, basicamente é isso. Período simples, uma oração em uma frase. Período composto, mais de uma oração em uma frase. O que determina a oração? O verbo. Se eu tenho um verbo em uma frase, eu tenho um período simples. Se eu tenho 2 ou mais verbos em uma frase, eu tenho um período composto. Igual aqui no exemplo. 3 paixões governaram minha vida. Essa oração é um período quê? Simples, porque eu só tenho um verbo. Essa outra oração aqui, ó. Essa outra frase que diga: vou trabalhar cedo amanhã. Outra período simples, porque só tem um verbo que determina a frase, as pontuações. Já no período composto, quando encerra mais de uma oração, eu tenho mais de um verbo dentro de uma frase. Ó, uma frase, e vamos ver quantos verbos. Anseio aliviar o mal, mas não posso e sofro. Anseio aliviar, um verbo, posso, outro verbo, sofro, outro verbo. Isso é um período composto. Eu tenho mais de um verbo em uma frase. Igual aqui, ó. Vi e venci. Tem quantas frases? Quantas orações? Tem uma frase, um ponto. Quantas orações? 3 orações. Então, período composto. Então, período simples, uma frase, uma oração. Período composto, 2 ou mais orações. É isso. Então, vamos aqui. Período simples e composto. Período simples, uma única oração. Período composto, 2 ou mais orações. O período simples, nós vamos ter somente a oração coordenada, certo? Porque um período simples, eu vou ter um único verbo, tá bom? E o que é uma oração subordinada? É uma oração que ela vai ter duas partes. Vai ser uma oração dependente, igual tá dizendo aqui, ó. Período composto, tem 2 ou mais orações. O período composto pode ser período composto por coordenação ou por subordinação. Quando é por coordenação? Quando ela é independente, ela não precisa da outra para se compreender. Então, ela pode ser classificada em assindética ou sindética. Quando é assindética? Quando não tem conjunção, ó, sem conjunção. E quando é sindética? Quando tem conjunção. Isso aqui é ótimo para vocês estudarem. Vou tirar o print e botar no grupo. Já o período composto por subordinação é uma oração dependente, precisa da outra para se compreender. A oração subordinada, ela se divide em substantiva, adjetiva e adverbial. Nós vamos ver isso agora? Não. Eu quero que vocês saibam que a oração subordinada ela é dependente.
E uma oração coordenada é independente, tá bom? Então, a subordinada, ela vai ter duas ou mais orações que depende da outra para se compreender. Já a oração coordenada, ela na sua oração vai ser uma oração independente, que ela não precisa da outra para se compreender. E período simples tem uma única oração. Período composto tem duas ou mais orações. Compreendido isso? Agora vamos para o outro. Vamos aqui para reforçar. O que é uma oração coordenada e o que é oração subordinada? Vamos ler aqui. Recebi os 30.000 às 2 da manhã, às 2 da madrugada, numa sala de fundo falsa, mas é dinheiro limpo. Aqui é uma oração, certo? Duas orações. Recebi os 30.000 às 2 da madrugada numa mala de fundo falsa. Recebi é o verbo. E aqui, mas é dinheiro limpo, outro verbo. Isso é um período composto. Ó. Recebi e é um período composto. E aí? Por que uma oração coordenada? Porque são orações independentes. Quando eu leio aqui, ó, recebi os 30.000 às 2 da madrugada numa sala de fundo falso. Pronto, uma oração completa. Eu falar isso, você já compreende. Aí, se eu dissesse aqui, é dinheiro limpo, você também vai compreender. Essa aqui não precisa dessa para se compreender. Isso é oração coordenada. E aqui é um período composto. Por que é um período composto? Porque tem dois verbos. A oração são sintaticamente independentes entre si. Já a oração subordinada, vamos ver aqui, ó. Te peguei nessa hora. Te paguei nessa hora. Para evitar, te paguei nessa hora. Para evitar engarrafamento. Era para ser te peguei, né? Era? Te peguei nessa hora para evitar engarrafamento. Vamos aqui em peguei, que eu acho que aqui era para ser peguei. Te peguei nessa hora para evitar engarrafamento. Quando eu digo a primeira, te peguei nessa hora, a pessoa termina a frase e fica assim, o quê? Não entendi. Aí lá vem a explicação, para evitar engarrafamento. Essa oração é dependente da primeira sintaticamente. Então, essa oração que eu chamo de oração principal e a segunda oração eu chamo de oração subordinada. Porque se eu ler essa oração aqui, ó, para evitar engarrafamento, aí a pessoa fica, se eu chegar para evitar engarrafamento para você, você vai ficar sem saber o que eu tô falando. Então, essa oração aqui, segunda oração, é dependente da primeira. Então, é uma oração subordinada. Por que a oração? E aí, vamos ver o período. Te peguei, peguei um verbo, evitar outro verbo. Então, uma oração com período composto. A oração subordinada com período composto, certo? Tem dois verbos. E aí, é uma oração subordinada porque a segunda oração depende da primeira para se compreender. Ela é dependente sintaticamente, tá bom? Então, vamos para o próximo. E aí, para a gente concluir isso, o que é período composto? Período composto por coordenação, quando ocorre, é formado exclusivamente por orações coordenadas, orações independentes. As orações coordenadas são aquelas que não exercem função sintática, uma em relação da outra, isto é, são orações sintaticamente independentes, como eu falei. Pode ser coordenada assindética, sem conjunção, e coordenada sindética com conjunções. As orações coordenadas sindéticas, elas são divididas em aditivas, adversativas, alternativas, conclusivas e explicativas. Isso aqui a gente vai ver daqui a pouco, mais um pouquinho. E período composto por subordinação é formado por orações subordinadas, não é? Que são o quê? Dependentes sintaticamente. As orações subordinadas são aquelas que exercem função sintáticas em relação à oração principal, complementando seu sentido, isto é, a relação de dependência entre elas. Pode ser classificada como oração subordinada substantiva, oração subordinada adjetiva, oração subordinada adverbial. Essas três, tá certo? Mas agora a gente não vai ver isso especificamente. Eu quero que você saiba o que é período, o que é período simples, o que é período composto,
quando é coordenada, quando é subordinada, qual a classificação da coordenada, qual a classificação da subordinada, mas a gente não vai ver os subitens dessa aqui, da subordinada, tá bom? E aí, vamos aqui. Tá meio ruim, mas eu vou explicar. Essas aqui são a classificação da coordenada, que ela pode ser aditiva, adversativa, alternativa, conclusiva e explicativa. Quando é aditiva? Quando dá a ideia de soma, nem, e, não só. Adversativa, quando a ideia de oposição, contrário, contraste, porém, contudo, todavia, mas, entretanto. Alternativa, quando dá a ideia de separação, exclusão, ou é isso ou é aquilo. Ou, ora, quer, já. Conclusão, ideia de conclusão. Logo, pois, por isso, portanto, assim. Explicação, ideia de explicação, justificativa. Que, porque, pois, portanto. Essas aqui são as coordenadas. Se tiver dúvida, é só pesquisar aí no Google que tem todas. Essas não mudam, as coordenadas são somente essas. Já as subordinadas, além dessa classificação aqui, elas têm outras classificações. Mas, por enquanto, nós vamos ver essa aqui. Elas têm outras classificações que a gente chama o quê? De substantiva, a adjetiva e adversativa. Mas nós vamos ver agora isso aqui. Que é o quê? A integrante, que ela tanto aparece na coordenada como na subordinada, que é o que e o se, certo? O que e o se. A casual, que dá a ideia de causa, é o porquê. A comparativa, que dá a ideia de comparação, como. A concessiva, que dá a ideia de concessão e permissão para algo, que embora, apesar de, se bem que. A condicional, que dá a ideia de condição, ou faz... Se você não for para a escola, eu não vou também. Conformidade, que dá a ideia de conforme, consonância. Conforme foi combinado, estamos na reunião. Consecutiva é o que depois de tal, tanto, com tamanho. Consecutiva, que vem de uma consequência. Final, a finalidade, que, para que, ideia de finalidade. Proporcional, ideia de proporção, a proporção que é a medida que. Temporal, ideia de tempo. Quando, enquanto, logo que. Essas são as orações subordinadas. E aqui a gente tem mais umas explicações, que é a causa, e aqui as conjunções consecutiva, comparativa, conformativa, concessiva, condicional, proporcional, final e temporal. Algumas conjunçõezinhas aqui, certo? Que é a mesma coisa disso aqui, que eu fiz mais um resuminho. Mas aí eu quero o quê? Basicamente, que você sabe o que é período simples, que você sabe o que é período composto. O que é período? É uma oração, uma frase em que vai ter uma única oração, um único verbo, é período simples. Uma frase que tem 2 ou mais verbos, período composto. O período composto, ele pode ser dividido em coordenada ou subordinada. Quando é coordenada? Quando eu tenho uma oração independente. Eu vou ter orações assindéticas, sem conjunções, e sindéticas, com conjunção. E oração subordinada é que é dependente da outra. E aí, na oração subordinada, nós podemos dizer que ela é desenvolvida, ela tendo conjunção, ou reduzida, ela não tendo conjunção. Quando ela é desenvolvida? Quando o verbo, aparece o verbo e aparece a conjunção lá separando as orações. Quando ela é reduzida? Quando não aparece a conjunção separando as orações. Vamos ver aqui, ó. Quando terminou a disputa, voltamos para casa. Ó, a conjunção quando aqui, ó. Ideia de quê? Tempo. Quando terminou a disputa, voltamos para casa. Essa oração está ligada a essa, pela uma conjunção. Isso aqui é uma oração desenvolvida. Agora, quando eu tiro a conjunção, ó, tirei o quando. Terminada a disputa, voltamos para casa. E veja que está aqui, ó, numa forma nominal, que é gerúndio, infinitivo e particípio. Lembram? Então, quando eu tenho reduzida? Quando eu vou tirar o verbo e aí eu vou para... Vai ter um verbo na forma nominal, que pode ser infinitivo, terminado em ar, ir, o. No particípio, terminado
em ado, ido, ou ada. E gerúndio terminado em ando, endo, indo, certo? Então, aqui, ó. Cantar, aprender, dividir, pôr, cantado, aprendido, ganhado, ganhada. Aí aqui, ando. Aí, cantando, saindo, pensando, certo? Então, vamos ter um verbo assim. No reduzida é quando eu vou ter esse verbo nessa condição. Aí aqui, ó, terminada, ó, ada, a disputa. Voltamos para casa. Esse é o conteúdo que vai cair na prova, uma revisãozinha, tá certo? Aí vocês estudam. E aí vamos corrigir agora as duas questões do livro. Vamos lá. Releia este trecho de um período composto retirado de Por um Pé de Feijão. Primeira oração. Uns diziam que ia dar 30 sacos. Diziam, representa uma oração, ó. Ia dar, representa outra oração. Outros acham, outra oração. Que era, outra oração. 50. Então, quantas orações eu tenho? 4 orações. Período simples ou composto? Período composto. Então, vamos lá. A oração 2 equivale ao termo uma quantidade. A oração 4, a outra quantidade. Considerando o período simples, uns diziam uma quantidade. E indique as 3 funções sintáticas que o compõem. Eu quero que você faça o quê? Analise isso aqui, ó. Uns diziam uma quantidade. O que é isso analisar sintaticamente? Se eu fosse analisar morfologicamente, eu ia dizer que uns é o quê? Adjetivo. Diziam é o quê? Verbo. Um é o quê? Artigo. Uns é o quê? Artigo. Diziam é o quê? Verbo. Um é o quê? Artigo. Quantidade é o quê? Numeral. Eu ia analisar palavrinha por palavrinha. Sintaticamente, eu não analiso assim. Eu analiso a frase como um todo. E analisando como um todo, eu vou querer saber quem é o sujeito, se é verbo transitivo ou intransitivo, se tem complemento, se é objeto direto ou indireto. Então, aqui eu não vou analisar uns, dizia, uma em quantidade. Eu vou analisar uns. Uns vai ser o quê nessa oração? Uns vai ser o sujeito. Diziam vai ser o quê? Verbo transitivo ou intransitivo? Vai ser verbo transitivo. Uma quantidade. Aí eu volto aqui para o verbo. Vai ser verbo transitivo direto ou indireto? Verbo transitivo direto, porque é artigo. E aí eu vou analisar isso aqui junto. Então, uma quantidade vai ser um complemento do verbo, um complemento verbal que eu chamo de objeto direto. Então, uns sujeito, diziam verbo transitivo direto e uma quantidade objeto direto. É isso que eu quero que você faça. Analisar a frase como um todo. Sujeito, diziam verbo transitivo direto, uma quantidade objeto direto. Agora vamos para o outro. Eu quero que analise essa outra aqui. Outros achavam outra quantidade. Outros, sujeito, achavam verbo transitivo direto e outra quantidade objeto direto. Somente isso, certo? Agora vamos para B. Conforme a estrutura sintática que você analisou no item A, pode-se afirmar que as orações 2 e 4 desempenham uma função sintática em relação às orações 1 e 3, a oração 2 e 4. São orações independentes ou orações dependentes? Vamos lá. Uns diziam que ia dar 30 sacos. Se eu disser assim, ia dar 30 sacos, a pessoa vai entender? Ou essa oração depende da primeira? Ela depende. Então, é uma oração o quê? Subordinada, uma oração dependente, igual essa aqui. Se eu chegar, era 50, a pessoa não vai entender. Então, essa oração depende da terceira. Então, são orações
sintaticamente dependentes. Então, são orações o quê? Subordinadas. Resposta da B. São orações dependentes e são orações subordinadas. Agora vamos para 2. Releia mais esse trecho de um período composto do mesmo conto. No fim começa a cerca. Começa um verbo, uma oração, que separa o nosso pasto da estrada. Separa outro verbo, outra oração. 2 orações. Período composto. Então, vamos lá. A oração 2 equivale à divisória. Como você transformaria esse período composto em um período simples? Então, no fim começa a cerca que separa o nosso pasto da estrada. Eu quero transformar a oração em um período simples, acrescentando a palavra divisória. Simples. No final começa a cerca divisória. Período simples. No final começa a cerca divisória. Coloca aqui, pronto, período simples. Não coloca mais nada disso aqui. Porque se eu colocar isso aqui, vai virar período composto. Para ficar período simples, tem que ser só uma frase com um único verbo. No fim, começa a cerca divisória. AB. No período mencionado, no item A, o termo desempenha a função sintática de sujeito. Que termo desempenha a função sintática de sujeito? Qual é o que faz função sintática de sujeito? No fim, começa a cerca divisória. A cerca divisória é quem está praticando a ação, recebendo a ação. A cerca divisória vai ser o sujeito. E o verbo intransitivo? Começa é verbo intransitivo. E o adjunto adverbial? É quem está perto do verbo no fim. Simples, assim. Ó, de lugar, no fim. E aqui, C. No sujeito que você apontou, o núcleo é cerca. O termo divisória desempenha qual função sintática em relação? Se eu tenho um sujeito que é cerca, cadê? Sujeito, cerca. Divisória está perto de cerca. Qual a função sintática divisória? Adjunta de nominal. Se eu tenho uma palavrinha junto com o sujeito, eu chamo de adjunta de nominal. Palavrinhas que ajudam a incrementar o sujeito. São adjuntas de nominais. E a D. Qual a função sintática da oração 2 desempenha em relação à oração 1? Essa oração. Ela desempenha uma função referente a essa oração. Qual a função sintática? No final, começa a cerca, que separa o nosso pasto da estrada. No final, começa a cerca. Separa o nosso pasto da estrada. Vocês acham que é uma oração subordinada ou coordenada? No final, começa a cerca. Separa o nosso pasto da estrada. Aí eu penso, separa o nosso... O que separa o nosso pasto? É uma oração o quê? Subordinada, uma oração dependente. Então, coloca aqui, ó, oração dependente, oração subordinada. E é isso. A correção desse exercício, tá certo? Acertaram? Espero que sim. Estudem para a prova, esse é o conteúdo, os descritores que vimos no início e ao período simples e composto com essas particularidades das orações dos períodos simples e composto, oração coordenada e subordinada. Vou tirar um print dessa imagem aqui para vocês estudarem, daquelas outras para colocar no grupo e vocês estudarem, tá certo? Vai cair mais questões dos descritores. Precisa focar muito nisso? Não, isso aqui vocês estudem, mas não vai cair, mas vai ter mais questões dos descritores, tá certo? Então, estudem, bote e façam a atividade que eu passei do descritor de 11. As 2 questões que eu vou botar hoje e vou botar isso aqui para vocês estudarem, tá certo? Faça as 2 questões do descritor de 11 e semana que vem nós não temos aula sim, teremos o quê? A semana de prova, os dias da semana de prova, como tem o calendário já nos grupos, tá certo? Então, tchau, boa atividade!